bem-vindos à 14ª edição do Inédit Brasil, que acontece agora entre os dias 15 e 26 de junho, de forma presencial em São Paulo e online para o resto do país. A programação já está disponível no nosso site, vale a pena consultar, porque tem muitos filmes bons. Entre eles, Mangue Beat, um filme que conta a história de um dos principais movimentos da música brasileira, na minha opinião, o último grande movimento na nossa música. E hoje a gente bate um papo com Jura Capella, que é o diretor do filme, é um cineasta que já tem um currículo bastante extenso de serviços prestados ao cinema nacional e dessa vez fez esse documentário incrível sobre Mangue Beat. Tudo bem, Jura? Tudo em paz, tudo legal. Muito obrigado pelo convite aí e estar aqui conversando com vocês. A gente que agradece. Eu queria começar falando assim, sobre como você fez esse filme. Obviamente, você viveu toda aquela cena do Mangue Beat, né, que é uma coisa muito interessante, e eu soube que você já, desde aquele tempo, gravava muita coisa em VHS, né? Tem muito material gravado. Foi assim que começou a ideia do filme? Pô, exatamente, bicho. Eu não sabia nem porque eu estava filmando, não sabia nem qual era a minha função ali, né? Então tinha uma câmera VHS-C e colava com a turma, né? Ia pro batizado, pro Hack Beat, filmar o Mundo Livre, filmar os ensaios, filmar Chico. Então, praticamente, eu estava filmando a turma ali sem um porquê direto, mas aprendendo a registrar, também colando com a turma lá, que eu admirava tanto. E depois de 25 anos, eu vi umas caixas, né? Depois de 20 anos, eu vi umas caixas de acúmulo de fitas, e essas caixas sempre olhavam dizendo, e aí, chegou a hora da gente digitalizar? E aí? Claro, uma brincadeira. E chegou uma hora que eu digitalizei, fui aos poucos e vi que tinha um grande filme ali, sabe? Tinha imagens inéditas. E, ao mesmo tempo, por a gente filmar em VHS, e não sei, nessa época a gente não tinha onde exibir, sabe? Não tinha rede social, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada. E eu era de um grupo chamado Telefone Colorido, onde a gente fazia muito vídeo experimental, vídeo arte, videoclipe, muito registro também, desculpe, que a gente ia filmando, mas não tinha onde exibir. A gente exibia no telão na praça, não ia ninguém, todo mundo ia, enchia a cara, se divertia bastante, mas ninguém viu, então são imagens quase inéditas mesmo, sabe? Sim, e uma coisa que me chamou a atenção, assim, que o filme ele tem uma linguagem muito interessante, né? Você fugiu um pouco do formato muito tradicional. Eu queria perguntar para você como que você desenvolveu isso e se isso também teve alguma coisa, alguma procura de aproximar a linguagem do seu filme com todo o movimento Mangue Beat. Você teve essa intenção ou foi uma percepção minha? Não, foi uma ótima percepção, incrível sensibilidade. Eu queria, na verdade, em primeiro lugar, fugir da linguagem televisiva, né? Eu já Sim. tinha a linguagem cinematográfica, de planos e de uma ideia, e eu queria fugir de uma coisa que a televisão deixa, de um enquadramento. Então, eu comecei a querer mostrar essa questão da cidade, né? Então, tem uns planos de moto, Roger, Paulo André andando de moto, e eu acho que era a única forma de mostrar essa panela quente que é Recife, essa cidade inquieta. Então, a gente pode poder mostrar na tela a cidade por inteiro passando. E eu vim também, como eu te falei, da Telefone Colorido, e a gente era um grupo de experimentalismo, então ficou inevitável a gente fazer um filme que tinha um experimental, sim, como um grande tempero, um grande azeite aí dessa salada aí, desse filme. E a gente ficava, na verdade, saindo ao máximo dessa coisa quadrada e um pouco careta que é o documentário de televisão. Sim, é impossível você não falar de cidade. A cidade faz parte, né? A cidade é a essência desse movimento, né? É muito interessante. Uma coisa que me chamou a atenção também é que, normalmente, quando se fala em Mangue Beat, sempre se pensa nos principais artistas ali, Chico Science, mas tem alguns artistas que fizeram parte ali de todo esse renascimento que nunca são citados. Você incluiu ali o Canibal, por exemplo, Devotos, que eu achei muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa multiplicidade, como você decidiu incluir o Canibal no filme e por quê? Cara, o Mangue Beat ele foi
como eu posso dizer, ele foi uma mão de muita gente, sabe? Ele dependeu muito dos jornalistas que fizeram as primeiras matérias, da turma do figurino, das artes plásticas, do cinema, né? Ele já tinha o Mangue Beat é mais ou menos uma junção, na minha forma de ver, da maloqueirada de Olinda, das ladeiras de Olinda, e com a turma do centro da Universidade Federal. A gente tinha Fred 04, que era estudante de jornalismo, junto com o Renato L. Já tinha ali Lírio Ferreira, Cláudia Assis. Então já tinha uma turma meio que fazendo sua ideologia, né? Então a ideia do Mangue Beat, o próprio Mangue Beat era quase um estado de espírito mesmo, porque diferente de Salvador, que as bandas tinham uma coisa, uma parecida com a outra, fosse Chiclete com Banana, com Asas de Água, por Uhum. contrário, o Mangue Beat nenhuma parece com a outra, então todo mundo estava fazendo o seu, todo mundo estava querendo colocar sua dissertação, colocar o seu desabafo, colocar a sua linguagem, a sua maneira de olhar a vida, sabe? Então, o Mangue Beat era uma coisa muito ampla, né? Que ela vem desde o jornalismo, ela vem do cinema, ela vem das artes plásticas, ela vem da música. E Canibal foi inevitável, assim, Canibal fazia parte daquilo, né? Porque Canibal trazia o morro, né? O Alto Zé do Pinho, para a pista, né? Para a cidade. Tinha tudo a ver, né? E vice-versa, né? Muitas vezes a turma ia tocar no morro também, então isso trazia um olhar muito grande da cidade, da periferia, de todos os movimentos. Então era como se fosse um liquidificador só, sabe? Que saísse Uhum. esse resultado chamado Mangue Beat. Eu não sei se eu E consegui te explicar legal, mas não, acho que foi explicou, essa deu pra linha. entender, claro, claro. E uma curiosidade que eu tenho é que, assim, você estava imerso ali no Mangue Beat, obviamente, né? Você tem, acho que o filme também tem uma carga afetiva muito grande, né? Como foi para você olhar para esse material antigo, pensar no filme e separar o que colocar? Porque eu acho que foi um trabalho, me parece bem difícil, né, de É, realizar. eu acho que o Mangue Beat foi uma provocação tão grande nos anos 90, né, na cidade. Ela provocou, porque Recife era uma cidade extremamente careta, né? Recife não tinha nada, era só barzinho, voz e violão. Era uma cidade politicamente opressora, era uma cidade extremamente que nada acontecia. Então você tinha Roger ali, né, que ele montou aquela soparia, e todo mundo queria, de uma certa forma, participar jogar a sua ideia ali, né? Ele botava um palco com uma gradezinha ali, com umas grades de plástico de cerveja, e todo mundo queria estar em cima daquele palco. Todo mundo terminava amanhecendo a noitada lá na soparia. E para mim, assim, eu acho que eu trabalho com cinema, sou cineasta hoje em dia por conta dessa provocação, porque foi uma provocação muito grande, sabe? Eu conheço o Chico desde. Chico é 10 anos mais velho que eu, 9 anos mais velho que eu, e Chico era um cara muito inventivo, né? Então a gente ia para o Maracatu, na São Pernambuco, lá no Eufrásio Barbosa, tomar cervejas super quentes, e tava Chico lá, e Chico sempre era um cara, ele não parava, ele sempre era um cara muito instigado, e creio eu que quando ele conheceu o Lamento Negro, ele pôde jogar toda a sua dissertação do seu hip hop, toda a sua literatura, sabe? A base ali. Então, o que a gente eu chamei o Grilo para montar e eu chamei também o Rodrigo Lima para montar. É um filme de montagem, né? Então a gente começou a querer contar a preocupação maior, o embrião disso, né? Como isso aconteceu, né? Como essa provocação terminou, desagou nesse Mangue Beat, nessas pessoas. Então, para mim foi um filme de rever os amigos, de rever a nossa juventude e ver que a gente aproveitou bem a nossa Sim. juventude, sabe? Eu perguntei isso porque eu li numa entrevista em que você falava que, você não, alguém contava que o primeiro corte teve 3 horas e meia, né, desse filme. Exatamente, é desse filme. Foi muito difícil, né? Porque eram cortes largos, eram muito tema para entrar e muitos temas ficaram de fora, né? Que a gente foi colocando e aí ele entrou na mão. Teve uma hora que a gente entrou na cultura popular, eu e o Rodrigo Lima. Eu montei com o Grilo lá em Lisboa, uma época, quando o Grilo morava lá, o Grilo já voltou.
E quando eu montei com o Rodrigo Lima, chega um momento que a gente estava tão imerso dentro do filme, da cultura popular, que a cultura popular é muita coisa, que a gente chamou, pediu a ajuda da Natara Ney e do Lírio Ferreira. Então a Natara Ney e o Lírio Ferreira falaram: não, só entra quem viveu de fato ali, vamos cortar tudo, a gente só firma uma vez, e aí a gente foi na montagem, a montagem durou mais ou menos 4 anos, e a gente arduamente montando. Eu me lembrava muito que Nelson Rodrigues falava que para você pertencer a um bairro, você tem que ver aquela imagem do seu bairro 1000 vezes. Uhum. Então, 1000 vezes a gente ficava vendo e revendo aquelas imagens, e como é que a gente coloca essas questões principais, a questão negra, a questão feminina, a questão popular, a questão da cidade, sabe? Então a gente foi dividindo esses lugares para chegar a esse filme. E uma coisa que me chamou a atenção é que você conseguiu colocar a visão dessas pessoas, né? Além da visão de diretor, você teve essa generosidade de deixar a visão deles também, né? Talvez por ter vivido junto tudo isso, né? Sim, uma coisa que a gente, desde o início, era colocar a música como primeiro lugar. Não é o músico, o compositor, se ele é legal ou não, se vendeu muito disco ou não, mas não, a música que era o protagonista desse filme. Então, todo o tempo a gente tem que colocar música com as outras questões ao redor ali, sabe? E nunca deixei algum símbolo fosse maior do que a musicalidade que o filme propõe, sabe? Sim. Eu tenho uma pergunta sobre música para você já já, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Você fez um filme com material muito heterogêneo, né? Com cenas antigas, com coisas que você captou agora. Como foi trabalhar com esse material tão diferente? A gente colocar o experimental, a gente usou câmera, né? Uhum. Filmou acho que em 2018, filmou em 4K, pegou as entrevistas, mas a gente queria tentar fazer um filme sem entrevistas nenhuma, só com off, radicalizar de fato. Mas era difícil você costurar de um. O filme ele tem blocos, ele tem temas que quando você vê, você nem percebe que aquele tema já foi falado e entrou em outro. A gente queria ter muita delicadeza em falar da morte de Chico e não colocar um lugar mais de conseguir falar aquilo, sabe? Então, foi tudo no experimento mesmo, da gente colocar o máximo, tentando colocar o máximo de de imagens da época, para que seja a sensação de que ninguém lhe contou, você que viu, você que está vendo o filme, você que viu. Então, dá uma aparência que aparenta que você estava ali também, sabe? Vivendo tudo aquilo com a gente, sabe? Pois é, é uma história que tem que ser contada, tem que ser registrada, que é uma coisa muito grande, né? E eu achei muito interessante isso que você falou de colocar música em primeiro lugar, acho que fica bem evidente. Mas eu queria te perguntar uma coisa sobre isso, que eu lembro que a primeira vez que eu vi o Chico Science, eu acho até que foi a primeira vez que ele tocou em São Paulo, no Aeroanta, foi uma coisa que me impressionou bastante, não só pela originalidade, pela estranheza, né, que a gente daqui não estava acostumado a ouvir maracatu daquele jeito, sempre parecia uma coisa muito, não sei se folclórica é a palavra, mas muito regional, né, e aquilo foi uma coisa avassaladora, acho que ninguém que viu aquele show saiu indiferente, acho que todo mundo saiu com uma percepção de que alguma coisa estava acontecendo, era muito forte. E parte disso era a pressão daquela música, né? Quando você estava na frente do Chico Science, não era só uma música tocando, você quase era descabelado com toda aquela pressão musical, que é uma coisa que depois a gente acabou, eu sei lá, eu acabei percebendo isso em outras bandas do movimento também. Eu queria saber com você, você acha que o seu filme é um filme que deveria ser visto em uma sala de cinema, por exemplo, para poder atingir essa pressão musical? Cara, foi muito legal essa pergunta, porque todo mundo que viu o filme na sala de cinema, e eu fico sempre olhando para as pessoas e tentando olhar de lado, e as pessoas estão sempre batendo cabeça, estão sempre. E quando elas estão saindo, elas saem com energia muito forte, sabe? Uma força muito forte. Teve a filha de uma amiga minha, que ela tem 17 e a irmã dela 14, alguma coisa assim, que saiu e me parou: olha, agora eu sei o que meus pais faziam, agora eu sei realmente o que os meus pais cantavam, eles cantam todas essas músicas, vocês já estavam aprontando, né?
E no decorrer da semana, ela ligou para mim e fez: Olha, Júlia, elas voltaram da escola e todas as amigas estão escutando Karinabu, Otto, Nação Zumbi, Mundo Livre. Então, o filme ele tem essa pegada mesmo. E as pessoas falam: isso aqui é um filme para a gente ver dançando. Uhum. E para mim, filme ver dançando, para mim não tinha lógica, mas eu identifico, sim, por tratar de um filme musical e tá tendo todo mundo batendo cabeça e cantando. Eu fiz uma exibição agora no Porto Digital, no Recife, que foi incrível, né? Porque as pessoas completavam as frases, as pessoas ficavam cantando com a música junto. E cinema para você é um lugar meio hostil, né? Para você ficar calado, não perturbar o próximo. Mas quando você é tão provocado que termina cantando junto. E tem gente que canta todas as músicas e está sendo muito legal. A sensação que eu tenho é como se fosse uma droga que a gente pudesse injetar nas pessoas e as pessoas saíssem do cinema chapadas, assim, energizadas, sabe? A fim de rever, de cantar, algo assim. Você conseguiu. Daí você falou uma coisa curiosa aqui dos filhos, dos amigos. Você tinha a intenção de fazer um filme para as novas gerações, para contar essa história? Cara, extremamente, eu acho que foi a maior batalha nossa de realmente contar para a nova geração. E claro que a nossa geração tem dois lugares que eu entendo, que é uma, entender linearmente. Fred Uhum. 04, eita, pô, não entendi como Siba largou a guitarra e foi para Rabeck e vice-versa. E por ser a questão de encontrar uma história linear que precisa do tempo para ser narrada, tem essa questão, tem a questão de matar a saudade, mas para a nova geração tem essa linguagem experimental mesmo, que essa linguagem é que a nova geração entende, gosta, curte, ela que é provocada por isso também, sabe? Então eu queria fazer um filme com a linguagem que tivesse esse experimento, sim, e que provocasse a nova geração, dizendo: olha aqui o que aconteceu, olha aqui o que é do nosso país, olha aqui o que nos pertence. E causar um impacto, que você também foi impactado por isso. Você era muito jovem quando você começou a captar tudo isso, né? Sim, eu era, porra, como eu te falei, era 9 anos mais novo que Chico. A turma me arrastava, eu por ser de Olinda, né? Sempre fui de olindense. A turma me arrastava para tudo que é lugar. Chico, quando me encontrava, ele pegava a minha cabeça e balançava, eu ficava puto, querendo, porra, acho que vou dar um murro nesse cara, não sei o quê. Depois a gente foi se encontrando adulto e mil coisas. Chico era bem instigador, né? A gente tinha uma coisa que era muito boa, que a gente estava em Olinda e aí a gente ia para Candeias. E aí Olinda tinha na casa de Lúcio Maia, e Lúcio estudava com meu irmão no Colégio São Bento, sabe? E a gente ia para os ensaios, tinha sempre ensaio aberto. Aí daqui a pouco a gente pegava um ônibus, ficava, sei lá, uns 40, 50 minutos, uma hora no ônibus, ia para o outro lado da cidade ver Mundo Livre. Então a gente já saía dali meio que, porra, a gente subia o morro para ver Canibal. Tinha um bar chamado Poco Louco, que era de um gringo que ele tinha um óculos, ele não via muito bem, e tinha uma sinuca, e esse gringo foi um grande influente de músicas da toda parte do mundo, para Chico, para todo mundo, para Ed, para Fabinho, e esse tinha uma sinuca, e quando rolavam umas brigas homéricas, assim, pareciam umas guerras de Jedi, e ele sem olhar muito bem, ele falou: porra, o bar tá ótimo hoje, né? Ele sem olhar muito bem, e dali do Pouco Louco foi quando, acho que o primeiro show de Canibal descendo o morro, fazendo em Olinda, sabe? Então, era tudo. E eu muito guri, assim, era inevitável em Olinda não ter olhado para isso, sabe? Todo mundo se conhecia, a gente conhecia Dengue, que morava na mesma rua, Lúcio, que já colégio Chico, que morava num bairro próximo, Fabinho, que eu encontrava sempre na praia. Então, a banda Ed mesmo é a mais velha que tem a Mundo Livre, né? A segunda é a banda Ed. A banda Ed, a turma começou com quase 12 anos de idade ali. Eu Ela era lembro. muito pirralha, assim, de fazer rock and roll e de querer mostrar sua identidade musical, sabe? E você acha que o filme pode ajudar numa compreensão do movimento? Estou falando assim, no seguinte sentido: a gente fala, obviamente, do movimento de toda a força, mas a influência está muito presente aí, né? Que, assim, fazendo um paralelo meio estranho, mas sei lá, tem muita gente que diz que não gosta de reggae e não gosta de ska, mas consome música brasileira, consome Gilberto Gil, a Paralamas, e tá ouvindo. E acontece a mesma coisa com o Mangue Beat, né? O Mangue Beat
tem uma influência gigantesca, e não é uma influência puramente musical, né? Acho que foi uma influência comportamental, e naquele momento trouxe um orgulho, não sei se estou falando besteira, mas tenho a impressão que trouxe um orgulho do Brasil, da música brasileira, que eu não via há muito tempo, que eu não vejo de novo, né? Como você vê essa influência hoje em dia? Você acha que acontece isso mesmo? Cara, era incrível, porque nos anos 90 todo mundo tinha um pouco de vergonha de ser brasileiro, né? É, Sul-americano, todo mundo queria ser de Manchester, de Seattle, de Londres. E quando chegou a identidade de Chico pegar o maracatu mesmo, de o próprio Fred 04 pegar um cavaquinho que é do samba e olhar para aquele instrumento dizendo, olha, vamos olhar para esse instrumento de outra forma. É quase arte plástica isso, né? Você pega um objeto e transforma esse objeto com outro olhar, né? Então teve todo mundo. Eu me lembro de uma matéria, acho que é matéria D2 da MTV. Essa matéria está filmada e ele falava que quando ele viu os meninos do Sucesso Nação Zumbi tocando no estúdio de Santa Teresa, foi aí que ele começou o hip hop com samba, o hip hop com jazz. Então era um grande orgulho de ser brasileiro, de a gente poder tocar hip hop, de a gente poder tocar forrocore. E aí vinha a turma do Raimundos de Brasília, vinha a turma do Skank falando sobre futebol, vinha todo mundo, essa coisa de ser brasileiro, que eu acho que hoje em dia a coisa mudou muito, né? É só um single, o cantor ele tem que ter uma razão mais social, ou LGBT, ou negra, tem que ter todo um. A banda não é tão forte, sabe? Hoje em dia entender para que lado foi, mas hoje em dia que essa coisa do brasileiro, eu acho que diminuiu muito. Eu acho que a gente tinha um orgulho enorme e a presença enorme da gente colocar nossa cultura, nossa raiz, de a gente ser brasileiro e orgulhoso disso. Eu acho que a vibe de hoje em dia perdeu muito, né? Todo mundo está querendo ser um pouco gringo de novo, sabe? Assim que eu sinto, eu posso estar errado. eu acho que ninguém quer se identificar com essa destruição que está acontecendo, né? Tá, vamos torcer para que tudo isso passe logo, que a gente possa resgatar isso. E com a ajuda dessas bandas, né? Eu queria a sua opinião, como você vê essas bandas nos dias de hoje? Qual é o seu olhar sobre o mundo livre, sobre a Nação Zumbi? Você acha que eles ainda estão tendo o destaque merecido ainda hoje em dia? Você acha que as pessoas deveriam ter um olhar ainda mais acurado, levar mais para festivais, falar mais dessas bandas? Que às vezes eu sinto um pouco isso. Eu tava com o Jake falando com o Dengue, e Dengue disse, bicho, agora que começou mesmo o Mangue Beat, as pessoas têm um público, hoje em dia tem uma formação do público, hoje em dia eu vejo rádios de São Paulo, programas tocando Siba, tocando Mundo Livre, tocando Ed, Fabinho, e coisa que nunca aconteceu, nunca tocou no rádio, sabe? Então eu vejo hoje em dia as coisas já tem um público, ela por pouco que toca, ela está tocando, ela tem o que antes não tocava, sabe? Antes era muito feito de show, mas eu acho que a música está tomando um lugar, indo para um lugar que eu não identifico que lugar é esse, sabe? É uma música, que é um single que ela vai fazer um grande sucesso, depois ela some. Ela não, ela é quase uma coisa perecível hoje em dia, a música, né? E você vê que pegar um disco da Nação Zumbi, pegar o disco do Mestre Bros, pegar o disco da Ed, pegar o disco do Mundo Livre, ele está ali, ele está firme, ele existe, ele é quase uma pedra, né, firme, de firmeza, para você consultar e para você trazer. E eu acho que uma grande coisa é que todo mundo fala muito do social também, e Uhum. deixa de lado esse sertanejo afetivo romântico, deixa desse lado desses pequenos temas vendáveis e também que desaparecem, como aparecem rápido, desaparecem muito rápido. Então eu acho que o público tá aí, tá aos poucos, eu acho que cada vez vai tomar mais seu espaço histórico, porque a gente está envelhecendo, a gente está tendo a nova geração também, eu acho que isso tudo fortifica, sabe? Muito mais do que aquele impacto daquela novidade no início, sabe? De uma forma ou de outra, essas novas gerações têm um pensamento muito mais próximo do que era discutido no Mangue Beat do que acho que na nossa geração.
Na minha geração, por exemplo, foi uma coisa muito chocante, né? Hoje em dia eu vejo uma generosidade maior, o que me traz um pouco de esperança também. E daí a importância de um filme como o seu de contar, registrar essa história que foi tão bacana, né? Tenho muito a agradecer isso, falando pessoalmente, assim. Foi um filme que eu tive um prazer enorme em ver, assim, que para mim passou como se fossem 15 minutos de filme. Foi uma coisa muito bacana de ver. Porra, escutar isso é uma honra mesmo, pelo teu trabalho, pelo teu caminho e pelo teu olhar, né, sobre a música. É uma honra mesmo. Imagina. Só fico feliz. Legal. Jura, queria agradecer muito por essa entrevista. Né? Recomendo a todos que vejam esse filme, a quem viveu a época do Mangue Beach e a quem não viveu, principalmente, vai ver, porque a história é muito bem contada. Contada de uma forma absolutamente generosa, apesar de toda a linguagem experimental, que é incrível, tem uma história linear que é fácil de ser assimilada e é impossível não se apaixonar pelo movimento, sinceramente. Sim. Jura, muito obrigado. Obrigado também, muito mesmo.